Olá de volta, meu nome é Paulo Raoni, esse é o canal Brazilian Dev e esse aqui é mais um vídeo da série JavaScript básico. Esse é o terceiro vídeo da parte de estruturas de repetição. A gente já falou de do while e agora a gente vai falar de for loops. Mas antes eu vou mostrar uma coisa que eu não falei anteriormente, que é o conceito das chaves. Quando a gente tem só uma linha de código dentro do nosso loop, a gente não precisa necessariamente utilizar chaves, tá? Isso aí é uma decisão do programador, é facultativo, ok? Então eu vou mostrar aqui que rodando esses dois códigos aqui, a gente vai ter, eu já rodei aqui, mas eu vou dar um clear aqui só para a gente ter dar um clear aqui. E a gente vai ver que os dois códigos aqui vão funcionar do mesmo jeito, tá? E para você ver aqui que são os dois códigos que rodaram, tá? São com variáveis diferentes, né? Eu criei uma variável i, a outra j, e eu rodei o mesmo código, tá? A mesma coisa saiu na tela, então imprimiu de 0 até o número 4, tá bom? Vamos seguir aqui para mostrar para vocês como é que é o for. Então, pessoal, o for, a estrutura dele é assim. É a palavra for mesmo, tá? Ou seja, para, né? Aí você vai colocar aqui. São três expressões que seguem dentro desse parênteses. A primeira é a declaração da variável que você vai utilizar. Pode ser uma, podem ser várias variáveis, tá? Você pode colocar uma lista de variáveis aqui, seguidas de vírgula, tá? Eu vou colocar uma só, que vai ser a que eu vou utilizar para fazer o loop, tá? Aí, para você separar essa expressão da próxima, você coloca um ponto e vírgula, e aí na próxima expressão, que vai ser a parte da condição, você põe a condição do mesmo jeito que a gente estava colocando no do while e no while. Então a condição vai ser que enquanto ele for menor do que 6, é o código que eu estou fazendo aqui de baixo, tá? Só que eu estou escrevendo aqui para mostrar para vocês, ficar um pouco mais didático. Enquanto for menor do que 6, continue rodando o loop. E por último, eu vou colocar um incremento, tá? Que é um incremento da minha variável i que eu declarei aqui, tá bom? E aí, como eu falei antes também, quando eu falei do while e do while, o for é a mesma coisa. É facultativo o uso das chaves quando você tiver uma linha de comando depois dele. Então, como eu vou usar uma linha só, que é o console.log, variável i, então eu não preciso não preciso colocar as chaves. Eu vou rodar esse programa aqui, dar um clear aqui, rodar ele, e você vai ver que ele está rodando lá de cima também, tá? Que eu não tirei aqui. Deixa eu tirar aqui agora sim. Vou rodar de novo, só para você ver. Opa, não salvei, né? Vou rodar de novo. Agora sim, ele vai rodar. Agora sim, rodou só ele, então ele foi de 0 a 5, tá? Quando ele bateu no 6 aqui, ele para de rodar, tá? Agora vamos ver uma particularidade importante aqui do for, é que se eu tirar, tá, a minha declaração daqui de dentro, colocar a declaração aqui fora, se eu tirar a minha condição daqui e fizer a condição aqui dentro, aí eu vou ter que utilizar agora as chaves, porque eu vou ter mais de uma linha. Colocar essa condição aqui dentro, tá? E aí eu vou botar o console.log aqui em cima, tá? Lembrando, como é uma linha só, mesma regra serve para o if, não precisa de chaves, ok? E, por fim, eu também não vou colocar o meu incremento aqui em cima, eu vou colocar ele aqui embaixo, tá? Olha que legal que dá para fazer com for, tá? Talvez você não tenha visto isso, talvez até você que já conheça um pouco de JavaScript não saiba, mas você consegue fazer isso inclusive na linguagem C, tá bom? Eu vou testar aqui agora o código para você ver que vai funcionar. Dá um clear aqui. E vou rodar de novo. Já salvei. Veja bem, ele rodou exatamente do mesmo jeito que anteriormente. Eu só alterei a posição das minhas expressões, tá? As expressões, elas vêm aqui porque é natural, é algo tradicional já do loop for, você colocar as expressões aqui em cima, mas não é obrigatório. Você pode fazer aqui dentro as condições que você quer, tá? E o incremento também aqui dentro, tá? Então fica aí, e no caso também a declaração aqui em cima. Então fica na liberdade da pessoa que vai programar, que vai fazer o loop, que vai utilizar o loop for. Bom, dando sequência, eu tenho aqui dois exemplos que são aqueles mesmos exemplos que eu usei nos dois vídeos anteriores, tá? Então eu não vou ficar rodando eles aqui para a gente economizar um pouquinho de tempo, para a gente poder falar de tudo aqui, e depois falar do for in e for off, dar só uma pincelada no conceito deles.
e o vídeo também não ficar muito grande. Eu vou só mostrar aqui como é que fica a implementação daqueles dois loops que a gente viu lá em cima, aqui embaixo, nessa parte aqui do for, tá? Deixei nos outros dois vídeos anteriores, tem esses mesmos loops aqui, tá? Só que escritos de outra forma. Então a gente vê aqui que no for você tem tudo aqui declarado aqui em cima. Você pode declarar tudo aqui, colocar tanto a declaração das variáveis nessa parte aqui, você coloca aqui a sua condição, né? Até que atinge essa condição e você saia do loop, e aqui você coloca um incremento, tá? E aqui dentro vai ser colocado o seu código. Aqui também não precisava das chaves, eu coloquei aqui só por questões de estética, mas você não precisa. É até bom para poder economizar o seu código. E aqui é a mesma coisa, mesmo código que a gente colocou lá em cima, que vai acessar as partes do hello, tá? E vai imprimir na tela, ok? Então eu vou comentar de novo aqui, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. E vou botar aqui uns outros exemplos aqui, inéditos, que a gente não viu ainda, tá? Para poder a gente ficar uma coisa mais didática. Eu vou rodar esse código aqui, mas antes eu vou explicar rapidinho o que está acontecendo. Aqui a gente tem a declaração dessa variável aqui, tá? E o que eu estou colocando aqui? Eu estou colocando que essa variável está recebendo o valor menos 10, um valor negativo. E aqui eu digo que até que ela seja menor ou igual a 29, continua incrementando a variável. É isso que está dizendo aqui. Então, ela vai começar a menos 10, depois ela vai incrementar aqui. Depois que rodar aqui a primeira vez, vai incrementar, vai virar menos 9. Aí vai incrementar de novo menos 8. E assim por diante. Aí depois 0, depois 1, 2, 3... até chegar 29. Quando chegar no 29, ele vai parar de rodar o loop e vai trazer o resultado final para a gente. Vamos ver? Vamos rodar aqui. E foi exatamente isso que aconteceu. Começou do menos 10, foi até o 0. Do 0 ele continuou subindo, agora com valores positivos, e foi até o número 29. Bom, aqui nesse exemplo agora, ele está pedindo para imprimir os números pares entre 1 e 40. E aqui eu fiz duas formas de resolver o mesmo problema. Você vai ver que no mundo da programação sempre vai existir pelo menos uma forma ou duas formas de se resolver o mesmo problema, tá? Então aqui eu estou mostrando que existe essa forma aqui, que é uma forma mais simples, e existe essa outra forma aqui, que é fazendo os testes, tá? Para ver se o número é divisível por 2, tá? Que seria o número par, né? Todo número divisível por 2 ele é par. E aqui em cima o que está acontecendo? Eu comecei a partir do número 2, né? Eu declarei a variável com valor de 2 já, porque o primeiro par depois do número 1 é o 2. Então o que me interessa é o número 2, certo? É uma forma de você solucionar o problema. Podem haver diversas outras formas de você resolver o problema, ok? E aqui eu tenho que, enquanto i for menor ou igual a 40, ou seja, até que ele chegue ao número 40, eu vou continuar rodando esse loop. E aqui no final o meu incremento está de 2 em 2. Lembra que o i++, quando é mais, por exemplo, i++, é quando é 1 em 1. Eu não posso fazer mais para quando for 2 ou 3, tá? Então, nesse caso ali em cima, eu só posso fazer desse jeito aqui, ou então fazer desse outro jeito aqui, que seria um i mais 2, né? I recebe i mais 2, tá? Só que esse aqui é como se fosse um shorthand notation, tá? Que é como se fosse um atalho, né? Uma notação de atalho, no inglês literal. E aqui eu vou printar na tela o valor do número até ele chegar a 40. Aqui embaixo eu fiz um pouco diferente. Eu comecei a variável no número 1. Vou testar também, do mesmo jeito que eu coloquei aqui em cima, até quando chegar a 40, né? E aí ele vai parar o loop. E aqui o meu incremento está de 1 em 1. Aqui, esse for loop aqui, aparentemente ele vai trabalhar um pouquinho mais. Por quê? Porque ele vai ter que ler todos os números, vai incrementar de 1 em 1 até o número 40. E aqui nesse if, ele vai fazer o teste para ver se o meu valor ele é divisível por 2. E a gente sabe que todo número par é divisível por 2 e o resto sempre vai ser 0. Então esse teste aqui é para saber se o número é um número par ou não. Se ele for par, eu vou colocar na tela. Se não for, ele vai continuar rodando o meu código, certo? Vou rodar esse código aqui para a gente ver o resultado. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse cara aqui começou do 2, né? Esse também começou do 2, porque o próximo número par depois do 1 é o 2, e eles foram até o número 40. Os dois tiveram o mesmo resultado, só que um teve um pouquinho mais de trabalho do que o outro, mas os dois estão certos aí, o resultado correto. Bom, aqui agora a gente tem um exemplo muito parecido com o anterior, só que agora esse aqui está pedindo números ímpares. Os números ímpares entre 300 e 333. A gente tem que eu criei uma variável
que vale 301, ela vai começar no 301, enquanto ela for menor ou igual a 333, ou seja, quando chegar esse valor vai parar o loop, né? E aqui a gente tem o nosso incremento de 2 em 2. Esse aqui, como antes a gente tinha visto, é também o mais rápido, o caminho mais rápido para poder a gente chegar, porque a gente vai contar de 2 em 2. Então, vai contar 301, 303, 305, 309, 307, 309, 311 e assim por diante. Vai pegar todos os números ímpares até o 333. Tá? Já esse aqui de baixo, ele vai fazer um teste também. E aqui ele está fazendo um teste um pouquinho diferente do anterior. Aqui ele está testando. Bom, se esse número que está aqui, o i no caso, ele for divisível por 2 com o resto zero, e for diferente do resto zero, esse sinal aqui é diferente, então ele é um número ímpar. Então, essa lógica aqui, né, esse teste nessa condição é um pouquinho diferente. Aqui ele está testando para ver se o número, se a divisão, né, se o resto dessa divisão é diferente de zero. Porque se for diferente, é um número par. Eu vou rodar de novo e a gente vai ver o resultado na tela. Exatamente como a gente quer. E aqui está, 301 até o 333. Certo? Bom, pessoal, esse aqui é o nosso último exemplo. Aqui ele pede o seguinte, que ele quer que a gente coloque na tela todos os números divisíveis por 5 e por 3 ao mesmo tempo, entre 5 e 50, usando o for loop. Aqui eu coloquei já uma lógica, já está pronta, vou só explicar o que está acontecendo. Eu declarei a variável, né, i, já valendo 5, e até que ela chegue o valor 50, a gente vai entrar nesse loop aqui, executar ele, e vai incrementar de 1 em 1. Aqui dentro desse if, ele está dizendo o seguinte, se essa minha variável, o valor que está aqui, né, da vez, o que for, por exemplo, se for 5, se for 10, se for 20, que seja, se ele for divisível por 5 e o valor do resto for 0, e lembra lá da aula que eu falei sobre os conectivos, né, lógicos, aqui está um conectivo lógico que a gente está utilizando, um conhecimento que a gente já falou, tá, na parte de estruturas condicionais. Se você não viu, depois volta lá para dar uma olhada. E aí ele faz o seguinte, se isso aqui for verdade e isso daqui for verdade, então você vai executar esse console.log. Se não, passa direto. É isso que ele está falando, tá? Lembrando que o conectivo e, ele só aceita quando os dois lados, tá, forem verdadeiros. Se um desses dois lados aqui derem falso, quer dizer que não vai executar esse cara aqui. E não é isso que ele está pedindo aqui, tem que ser divisível por 5 e por 3, tá? Lembrando que tem esse ezinho aqui justamente por isso. Então aqui ele testa se é divisível por 5, tá? É a mesma lógica que a gente utilizou nos anteriores. E aqui ele testa se é divisível por 3. Se for divisível pelos dois, no caso aqui, né, ele vai executar e ele vai colocar na tela só os que são divisíveis pelos dois números ao mesmo tempo. Vamos olhar aqui, a gente vai rodar o programa para ver o resultado, e o resultado é esse aqui. Bom, pessoal, para a gente finalizar então, eu vou falar, como eu tinha prometido, sobre o for in e o for off. Eu estou aqui na página do MDN falando sobre laços e iterações. Tá? Eu já deixei na descrição dos 2 vídeos anteriores, vou deixar nesse daqui também, depois você consulta lá, tem tudo isso que eu falei aqui explicadinho. Tem algumas coisas aqui que eu não falei, que no caso tem um label, né? Tem um continue e o break. O break você já conhece, o break é quando você quer sair de uma expressão, né? Você quer, por exemplo, no switch, a gente usou, quando a gente falou sobre condições. E o break também para sair de um loop for, você também usa para quebrar e sair do loop, tá? Eu não falei porque senão vai ficar muita coisa, muito conteúdo, tá? Mas é basicamente isso. Quando você quer quebrar o loop for, você usa o break, tá? Lá para frente a gente vai acabar utilizando esse break, então acabei não falando. Mas eu estou dando só uma pincelada nesse conceito. O continue é quando você quer continuar, é como se ele também fizesse a mesma coisa que o break, só que ele continua rodando o loop, tá? Então aqui, por exemplo, essa expressão aqui, if i igual a 3, se for isso aqui verdadeiro, ele vai continuar a partir daqui. Ele vai voltar para o loop, ele não vai fazer esse cara aqui. Ele continua a partir daqui, volta lá para cima para o loop e executa de novo. Entendeu? Esse é o continue. O break não. Tá? O break, se isso aqui for verdadeiro, ele vai quebrar tudo, tá? E vai sair desse loop todo e vai para a próxima linha de código, que é essa aqui. Tá? A diferença é essa entre um e outro aí para você utilizar dentro de um loop, né? Eu acho que não tem muita coisa que explicar, depois você dá uma olhada na documentação aqui, que é bem simples mesmo, como é que se usa o continue e o break. E por último aqui, a gente tem o for in e o for off, né? O for in
é quando você usa, na verdade os dois, na verdade você vai utilizar com objetos iteráveis, tá? Só que como a gente não viu esse conceito ainda, não tem como eu chegar e explicar para vocês como é que funciona, porque vai ficar uma coisa muito confusa, tá? Mas é bom vocês saberem que existe, é uma outra forma de fazer loop, é muito parecido com o for, que a gente viu agora, tá? Então aqui você tem a variável, né, que você cria instantaneamente, e você tem um objeto que você vai fazer a iteração. Você vai pegar esse objeto, que pode ser uma lista, pode ser um par de chaves e valores. Você vai passar por esse objeto e vai ver todos os valores dele e vai fazer alguma coisa com aqueles valores, tá? E a mesma coisa o for-off também, é uma variável de objeto, tá? Então são valores daquele objeto, você também vai fazer a mesma coisa, muito semelhante, tá? E aqui ele mostra a diferença entre um e o outro, tá? E é isso. A diferença, basicamente, desses dois loops aqui, para os outros seria essa, que esses dois aqui trabalham com estruturas pré-determinadas já, que você só pode trabalhar com estruturas iteráveis, já os outros não. Os outros você vai fazer um loop sobre qualquer coisa, desde que você tenha uma variável fazendo um incremento, ou você simplesmente tem um valor lá declarado, né, um loop infinito, você já vai conseguir fazer a iteração, né, o loop, né, utilizando aquelas três estruturas clássicas, o do while e o for. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar um like, de deixar um comentário aí se você gostou também, quiser dar uma sugestão, de compartilhar com seus amigos. E é isso, gente. Até a próxima. Valeu.